Olá, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família hoje. Aqui é o pastor Antônio Júnior, e eu quero te dar as boas-vindas a este momento sagrado de comunhão, oração e profundo refrigério para a sua alma. Se você encontrou este vídeo, saiba que você não caiu aqui por acaso. Deus preparou este momento exato com muito carinho para acolher o seu coração e afastar todo o mal que tenta assolar a sua casa. Sinta o abraço do Pai e o acolhimento do Espírito Santo neste exato instante. Você não está sozinho nesta caminhada. Você sabia que Deus quer falar com você hoje? Mas talvez, por causa do barulho do mundo ou das dores, você não esteja conseguindo escutar a voz dele. Isso acontece porque o seu coração está muito triste, cansado e excessivamente preocupado com o dia de amanhã. Deus deseja falar com você através da sua palavra, que é a Bíblia. Ele fala através das situações à sua volta. Ele fala através das pessoas cheias do Espírito Santo. E, principalmente, ele fala no secreto do seu coração, com aquele sopro manso e suave. E se você está passando por um momento muito difícil, um daqueles momentos em que a sua fé está sendo abalada pelas tempestades e seus ouvidos espirituais parecem bloqueados, não conseguindo ouvir a direção do Senhor, eu te peço, assista a este vídeo até o final. Não saia deste momento de fé, e sinta o Senhor falando diretamente a você. Para que você encontre o refrigério necessário, acalme o seu peito e enfrente as suas lutas diárias com esperança renovada e determinação. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque seu coração está cansado. Talvez hoje você tenha chorado em silêncio na beira da cama, achando que as suas lágrimas eram invisíveis. Talvez você esteja precisando desesperadamente de uma resposta de Deus. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, gastando as suas forças e a sua saúde, e no final viu que nada mudou? E se hoje Deus estiver chamando você para desacelerar a sua mente, silenciar as preocupações e simplesmente descansar nele? Antes de nós abrirmos a palavra e meditarmos nas 4 mensagens que o céu tem para você hoje, eu quero te pedir um favor com muito carinho. Já deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, e ative o sininho ao lado. Todos os dias, eu trago mensagens e orações poderosas para edificar a sua fé, e quando você se inscreve, você passa a fazer parte desta grande corrente de intercessão que tem desatado nós e transformado tantas famílias pelo poder de Jesus. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, o nome dos seus filhos, a causa que tem tirado o seu sono. Nós vamos apresentar tudo no altar. Vamos ver agora as 4 coisas muito importantes que você precisa ouvir hoje. 4 palavras que vão blindar a sua mente e afastar o maligno da sua história. A primeira palavra que Deus quer te dizer hoje é: eu estou cuidando de você. Acompanhe comigo o que a Bíblia nos ensina de forma tão linda e profunda. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pode não parecer. O cenário ao seu redor pode estar caótico, mas Deus está cuidando meticulosamente de cada pequeno detalhe da sua vida. Muitas vezes, na nossa limitação humana, nós não conseguimos enxergar o agir silencioso do Senhor. E por causa disso, nós ficamos ansiosos, inquietos, achando que fomos esquecidos no meio do deserto. Mas, de acordo com a infalível palavra escrita, nós podemos desacelerar, descansar e esperar com total confiança de que as promessas dele irão se cumprir perfeitamente no tempo certo. Deus te conhece perfeitamente, meu irmão. Ele sabe tudo a seu respeito, minha irmã. Ele conhece a sua estrutura, as suas dores nas articulações, o aperto no seu peito e as suas batalhas mais secretas. Ele te conhecia e te amava antes mesmo do seu nascimento, quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Então, a partir de agora,
Neste exato momento, mude a sua postura, ore e entregue voluntariamente nas mãos dele os seus desejos, os seus medos, a sua ansiedade, a sua angústia e todas as preocupações que pesam nos seus ombros. Coloque tudo, absolutamente tudo, nas mãos do Senhor com a plena e inabalável certeza de que Ele está cuidando de você. O salmista declarou com muita sabedoria: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descanse nessa verdade nesta noite. A segunda palavra que Deus te diz hoje é: fique alerta. A Bíblia nos dá um aviso muito sério e protetor. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser ingênuos. Você tem um inimigo espiritual real que quer destruir a sua paz, a sua saúde e a harmonia da sua família, o diabo. Por isso, você precisa vigiar constantemente e não abrir nenhuma brecha, nenhuma fresta de comportamento, para que ele entre em sua vida através da murmuração, da discórdia ou do medo. Jesus disse claramente aos seus discípulos que eles deveriam vigiar e orar, pois o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso quer dizer que, enquanto nós estivermos habitando nesta terra e neste corpo mortal, nós enfrentaremos muitas tentações e aflições, pois a nossa natureza carnal ainda sofre os reflexos do pecado. A Bíblia nos mostra que todo cristão verdadeiro enfrenta uma luta diária, contínua e invisível entre a carne e o espírito. Ou seja, o nosso espírito regenerado deseja ardentemente as coisas de Deus, se alegra com a justiça, com a paz e com o bem. Mas a nossa carne ainda é fraca, sofre tentações e se inclina para o mal, para a irritação e para a dúvida. Em nosso espírito, nós estamos prontos para servir a Deus e obedecer a sua palavra. Mas a nossa carne é fraca e, se nós não vigiarmos os nossos pensamentos e as nossas palavras, nós podemos cair facilmente em tentação. Vigiar também significa estar com os ouvidos espirituais atentos à voz de Deus no dia a dia. Quando nós lemos a Bíblia, quando oramos no secreto, quando jejuamos, quando ouvimos pregações e louvores que edificam, o nosso coração se volta inteiramente para o Senhor. E é aí que Ele começa a nos guiar com sabedoria, para que não sejamos enganados pelas armadilhas sutis e pelos laços que o diabo coloca em nosso caminho. Fique alerta, guarde a sua boca e proteja os seus olhos. Não saia deste vídeo, porque no próximo bloco existe uma palavra de direcionamento que vai quebrar o espírito de solidão da sua vida. A terceira palavra que Deus te diz hoje é: não fique sozinho. Olha o que a palavra do Senhor nos exorta. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Este versículo profundo nos mostra que a volta de Jesus está se aproximando a cada dia. E por isso, nós devemos nos manter unidos como igreja, para nos encorajarmos mutuamente nas horas de fraqueza. Repare com muita atenção que a Bíblia diz que devemos nos reunir como igreja, e não apenas na igreja. Ou seja, toda pessoa que confessou a Jesus e entregou sua vida a Ele, agora faz parte viva do corpo de Cristo, que é a Igreja invisível. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que frequentar um templo religioso e estar nos cultos não seja importante. É fundamental. Na Bíblia, nós encontramos diversas outras passagens nos incentivando a estarmos firmes e unidos com os nossos irmãos na fé. Por exemplo, lá em Mateus 18, Jesus garantiu que onde 2 ou mais se reunissem em nome dele, ele estaria fisicamente presente no meio deles. E você sabe por que o Mestre disse isso? Porque ele sabe perfeitamente que a união do povo de Deus é a chave para a vitória. Jesus não está dizendo que quando você estiver sozinho no seu quarto ele não estará com você. Mas ele reforça o peso espiritual da união, mostrando o quanto é vital estarmos perto de pessoas que também buscam ao Senhor, que amam a palavra e que exalam a paz de Cristo.
É sempre muito mais difícil e doloroso caminhar pelo deserto da vida sozinho. É lógico que com Deus nós podemos vencer qualquer batalha, pois Ele é a nossa força. Mas quando nós estamos cercados por pessoas de fé, que oram por nós, que nos ouvem sem julgar e que nos aconselham com sabedoria bíblica, nós podemos dividir os nossos fardos com elas, e tudo fica mais leve, mais fácil de suportar. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, ouça o que Deus tem a te dizer hoje. Ele não quer que você passe por essa situação difícil em completo isolamento. Mesmo que no passado algumas pessoas da igreja ou amigos tenham te ferido, te decepcionado ou te traído, não se isole. Outras pessoas curadas e cheias do amor de Deus serão usadas pelo Espírito Santo para curar as suas feridas e te aproximar ainda mais dele. Então, não se feche no seu mundo. Procure fazer boas amizades baseadas na fé e peça em oração para o Senhor colocar as pessoas certas, os conselheiros sábios, no seu caminho. A quarta palavra que Deus te diz hoje é: mantenha a esperança em Cristo. Preste atenção nesta promessa gloriosa que está escrita na Bíblia. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Quando nós estamos passando por problemas acumulados, estresses do dia a dia e crises que parecem não ter fim, é natural que na nossa fraqueza a gente olhe para o céu e pergunte: até quando eu terei que suportar isso, meu Deus? O que será do meu amanhã? São tantas lutas seguidas que a nossa fé se abala, e o inimigo tenta soprar a mentira de que o Senhor se esqueceu de nós ou nos abandonou. Mas saiba, com toda a certeza da sua alma, que Deus não ignora um segundo sequer do seu sofrimento. Ele te ama com amor eterno. E por isso, os olhos dele estão atentos às suas dificuldades, e ele recolhe cuidadosamente cada uma das suas lágrimas do teu odre. Irmãos, eu sei que é desesperador ver as injustiças acontecerem diante dos nossos olhos, ver pessoas ruins prosperando enquanto nós passamos pelo aperto, e parecer que nada acontece. Mas Deus quer que você saiba hoje que Ele tem um tempo perfeito e determinado para agir. A justiça dele não falha. Por isso, não desanime. Não jogue a toalha e nem perca sua preciosa esperança em Jesus Cristo. Mantenha sua fé firme nele, mesmo diante de todas as adversidades e ventos contrários, porque a promessa selada é que ele restaurará a sua vida por completo, renovará o seu vigor e te dará forças para que você fique de pé, firme novamente. Então, se a dor estiver muito pesada e você tiver que chorar, chore aos pés dele. Derrame a sua alma no altar. E você sentirá uma paz sobrenatural e um consolo profundo que este mundo não conhece e não pode oferecer. Lembre-se sempre, Jesus já venceu a sua maior batalha lá na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Por isso, você não precisa ter medo do futuro, não precisa ter medo da velhice, da doença ou da escassez. Porque ele prometeu que nunca, jamais irá te abandonar. Amém? Chegou o momento, meus irmãos, do nosso clímax espiritual. Nós vamos unir a nossa fé agora em uma oração intensa, profunda e profética. Nós vamos apresentar essas 4 palavras ao trono da graça e clamar para que todo o mal seja afastado da sua vida e o seu coração seja inundado pela paz que só Cristo pode dar. Se você puder, feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça em sinal de reverência, acalme o seu espírito e vamos falar com o nosso Pai. Senhor meu Deus, nosso Pai amado e todo-poderoso, nós nos achegamos diante da Tua presença majestosa e santa nesta hora, cobertos e protegidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz para nos dar vitória. Pai, o Teu povo está aqui reunido nesta grande corrente de fé, ouvindo as Tuas promessas e buscando o Teu socorro bem presente no dia da aflição. O Senhor conhece cada irmão, cada irmã de mais idade,
cada pessoa religiosa que tem guardado a fé ao longo dos anos, mas que hoje se encontra com a alma cansada, com o peito apertado e cercada por tempestades. Pai, nós tomamos posse da Tua primeira palavra hoje, nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Nós lançamos sobre o Teu altar, agora mesmo, toda a nossa ansiedade, o medo da doença, a preocupação com as contas que vão vencer, a angústia pelo futuro dos nossos filhos e netos. Nós descarregamos esse fardo pesado nos Teus pés, Senhor, e escolhemos descansar na Tua provisão e no Teu cuidado diário. Nos ajuda também, ó Deus, a permanecermos alertas. Dá-nos sobriedade e espírito de vigilância para não abrirmos nenhuma brecha para o diabo agir nas nossas casas. Repreende toda palavra de maldição, todo espírito de contenda, de intriga familiar, de fofoca e de divisão dentro do nosso lar. Guarda nossa boca de murmurar no dia mau, e enche o nosso espírito com a Tua palavra para que saibamos identificar e pisar sobre todas as armadilhas do inimigo. Meu Pai, nós Te pedimos também que o Senhor quebre toda a solidão e o isolamento. Se existem irmãos aqui que foram feridos por amizades falsas ou decepcionados dentro da igreja, cura esses corações machucados, Senhor. Envia conselheiros sábios, amigos verdadeiros e irmãos na fé para caminharem ao lado deles, dividindo os fardos e multiplicando as alegrias. Une o Teu corpo em amor. E, acima de tudo, meu Deus, renova e blinda a nossa esperança em Cristo Jesus. Afasta de nós todo o mal, todo pensamento de derrota, todo espírito de depressão que tenta prender os Teus filhos na cama e fazê-los desistir da vida. Nós profetizamos uma unção de cura física e espiritual sobre este corpo agora. Pelas pisaduras de Jesus, haja restauração na saúde, haja fortalecimento nos ossos e refrigério na alma. Que a Tua glória esteja na nossa retaguarda, abrindo portas de emprego, desatando processos travados e derramando abundância e paz na nossa tenda. Nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós Te louvamos, Te bendizemos e declaramos que o nosso amanhã está guardado nas Tuas mãos furadas na cruz. E que o mal não tem poder sobre as nossas vidas. Em nome santo, poderoso e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Te adoramos e já Te agradecemos pela vitória e pela bonança que estão entrando nesta casa hoje. Amém. E amém. Glória a Deus. Ó, glória a Deus, meus irmãos e irmãs. Que presença maravilhosa e reconfortante do Espírito Santo invadiu o nosso coração através desta palavra e deste clamor. Eu tenho a certeza absoluta de que o seu peito está mais leve, que a ansiedade bateu em retirada e que o Senhor já começou a mover as águas a seu favor. Não guarde essa palavra de refrigério e essa bênção apenas com você. Clique agora mesmo no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo e envie essa mensagem forte para os seus amigos, para os seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp e no Facebook. Vamos ser canais de bênção e espalhar a semente do Evangelho para quem está precisando de um socorro hoje. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu comentário com o seu testemunho ou pedido de oração, e lembre-se de que nós temos um encontro diário aqui para mantermos a nossa fé sempre acesa e alinhada com o céu. Eu sou o pastor Antônio Júnior, e eu te espero com muita alegria no nosso próximo vídeo. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, blinde a sua casa e te dê uma noite de sono perfeito. Fique com Deus. Amém.